Da igreja capaz do Senhor. Amém. Possamos continuar com o nosso coração aberto. Você possa abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Vamos estar lendo o capítulo 23, amém? 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Amém? Amém. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirá os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande mortício entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Somente até aqui. Amém. Que você possa tomar o seu assento em nome de Jesus. Essa passagem do livramento dos moradores de Keila por intermédio de Davi e de seus homens é uma passagem que nos traz bastante lições dentro daquilo que Deus e o Espírito Santo do Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite. A palavra é uma palavra bem objetiva e direta. Sabemos que Davi está passando por um momento de perseguição. Saul tem tentado matar ele da direita, da esquerda, de trás para frente. E agora, dentro dessas fugas de alguns capítulos e versículos anteriores, Davi vai receber a notícia, vai chegar até ele, que os moradores de Keila estão sendo saqueados pelos filisteus. E todas as vezes que nós olhamos as atitudes que em alguns momentos Davi vai tomar, o Espírito Santo de Deus nos traz a entender que nós, como servos do Senhor, precisamos em todo tempo sermos direcionados, guiados e debaixo de propósito que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. Ele recebe uma notícia, não uma notícia muito boa, não uma notícia que vai trazer alegria sobre a sua alma, sobre a sua vida, sobre os homens que estão próximo de você, porque você vê uma situação, ou vê uma pessoa, vê uma cidade aonde alguém está perdendo alguma coisa, isso causa uma certa tristeza dentro da nossa alma. E Davi, ser humano, homem, falho e pecador, como eu e você, recebe uma notícia que os filisteus estão pelejando contra os moradores de Keila, eles estão saqueando as eiras de Keila, e agora ele decide tomar uma atitude mediante aquilo que o Espírito Santo de Deus trará sobre a sua vida. E se tem algo aqui em que muito de nós, na maioria das vezes nós falhamos, é porque para tudo o que nós precisamos fazer, nós nunca pedimos a orientação e a direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. E Davi aqui nos ensina que antes de ele tomar qualquer decisão, tomar qualquer posição, sair a pelejar, ele vai consultar ao Senhor. E consultar é pedir conselho a alguém que possa te dar uma opinião. Consultar é pedir a alguém que examine a decisão que você vai tomar. Consultar é olhar para alguém que pode te trazer um conselho, pode te ajudar a que você possa entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, nesta noite, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração é: antes de tomar qualquer decisão, consulte ao Senhor se essa é a sua vontade divina. Antes de fazer qualquer coisa dentro de uma peleja, de uma guerra, ou dentro daquilo que você tem vivenciado, pergunte ao Senhor o que você deve fazer. Porque situações de extrema dificuldade, principalmente se tratando de peleja e de luta, nos faz entrar em áreas em que Deus não tem mandado nós entrarmos. Situações em peleja nos conduzem a situações
em que Deus não tem preparado para que nós venhamos entrar. Então, em nome de Jesus, a primeira palavra que Deus está liberando sobre a sua vida nesta noite é: consulte a Deus, para que você seja direcionado por Ele, para que você receba a opinião que não venha de homens, mas venha do céu para a sua vida. E se há alguma decisão que você está no teu coração determinado nesta noite, pergunte ao Senhor se essa é a sua vontade, se esse é o teu querer, mas não a tua vontade humana, a vontade do Espírito Santo, que Deus que emana do alto. Às vezes nós perdemos peleja porque nós nos precipitamos dentro das condições em que eu acho que eu preciso ir, que eu preciso fazer, que eu preciso estar, que eu preciso pelejar, que eu preciso guerrear. Quando Davi nos ensina, recebe a notícia, mas olha para o lado e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer? Aonde eu preciso estar? De que maneira eu vou ajudar os moradores de Keila? A situação deles é que eles estão sofrendo uma situação de peleja e sendo saqueados. Mas antes de tudo, antes de preparar o seu exército, preparar os seus homens, ele vai consultar ao Senhor. E talvez nós perdemos peleja porque não nos temos consultado ao Senhor. No primeiro impacto da notícia, nós saímos tomando decisões precipitadas e nosso inimigo espiritual arma ciladas para que nós não consigamos vencer, não conseguimos suportar, não conseguimos nos colocar de pé. Mas há uma palavra que emana do céu para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, receba a consulta que vem do alto do Espírito Santo, receba a decisão que vem do alto para a tua vida. Você não vai perder a peleja, a guerra, a luta, o vento que sopra, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Mas entenda, a resposta vem de Deus, a direção vem de Deus, o propósito vem de Deus, a decisão vem do Senhor, o direcionamento vem dele. A decisão maior não é a minha nem a tua, mas é do Espírito Santo de Deus. Então nessa noite que Deus faça uma limpeza sobre a tua mente, tira todo o bloqueio do teu coração, e que talvez você entrou aqui determinado a tomar algumas decisões que o Espírito Santo de Deus não tem preparado para a tua vida. Então que hoje você receba uma mudança de pensamento, que o Espírito Santo de Deus mude o teu padrão de viver, e que a partir de hoje toda decisão que você precisa tomar, olhe para o Senhor e fala: Senhor, é a tua vontade que eu vá, é a tua vontade que eu fique, é a tua vontade que eu saia, é a tua vontade que eu permaneça, porque nem sempre as nossas decisões estão alinhadas à vontade de Deus. Nem sempre o que eu quero é o querer de Deus. É por isso que Davi nos mostra, antes de ir à peleja, ele consulta o Senhor. Aleluia. E a pergunta que Deus faz para nós nesta noite é: você tem consultado a Ele antes de entrar em algumas guerras? Glória a Deus. Você tem consultado a Ele antes de tomar algumas decisões? Você tem dobrado o teu joelho na madrugada e falado: Senhor, eu quero sair, eu quero descer, eu quero me recuar, mas essa é a tua vontade? Em nome de Jesus, nós não podemos mais perder guerras ou lutar em vão. O nosso inimigo espiritual todo dia há uma arma, uma arapuca preparada, e toda vez que eu desço para algum lugar despreparado, é muito difícil eu retornar para onde Deus já me estabeleceu, para que eu permaneça. Então, em nome de Jesus, permaneça no lugar que o Espírito de Deus te ficou. Não saia do posicionamento em que Ele tem te colocado, porque maior vale aquilo que Deus manda do alto para a minha vida do que a minha decisão, para não perder guerras e para que a vitória preparada da parte do Senhor prevaleça sobre mim. Obrigado, Jesus. E ainda hoje, por mais difícil que seja de ser dito, existem pessoas que entram em guerras, entram em pelejas, sem a orientação divina de Jesus Cristo. Já não querem mais o conselho do pastor. O conselho da pastora também já não serve mais. Os sacerdotes pedem a vez de falar no meio do rebanho. E quando nós olhamos para o cenário que nós vivenciamos no dia de hoje, nós vemos pessoas perdendo pelejas,
pessoas perdendo guerras, famílias sendo destruídas, uma geração que está a todo momento sem conselho, sem opinião, sem examinação do céu, e grande é a ruína que Deus tem feito. E nesta noite Ele nos traz uma palavra de despertamento, que é tempo de eu e você pelejarmos as nossas guerras convicto de que o nosso Deus vai nos conceder vitória sim em nome de Jesus. E quando Ele pergunta, o mais interessante é que o Senhor, Ele responde. Ele pergunta para Deus: ferirei os filisteus. E o Senhor responde: vai, Davi, ferirá os filisteus e livrarás a cidade, os moradores de Keila. Só que tem alguém que, em meio a essa situação de decisão, que são os homens que estão junto com ele, vão ter medo. Porque não é qualquer peleja, não é qualquer guerra. Os filisteus não são pessoas que se levantam contra alguém ou contra determinada situação e vão à peleja de qualquer maneira. Quando eles vão com coragem, com vigor, pronto para matar, arrancar a vida, usurpar, tomar as eiras, para saquear tudo, porque essa é a vontade dos filisteus. Então você precisa entender que até para você entrar em algumas pelejas, tu precisa saber, como é dito aqui, com quem tu tem lutado, com que arma que tu vai, com que espada que tu vai na mão, com que sandália que tu vai no pé. Que se tu fosse sandália, se fosse espada, meu irmão, cuidado, porque o contra-ataque dos filisteus contra você e eu pode ser maior. Os homens de Davi estão dizendo: Davi, aqui onde nós estamos, nós temos medo. Quem dirá ir lá e atacar eles de uma situação que nem a nossa? Mas quando Deus determina que vai levantar alguém para que o livramento na vida de uma família, de uma casa, de um ministério aconteça, Ele faz. Davi consulta, Deus libera a palavra: vai que eu sou contigo. Os homens têm medo, mas chega no versículo 4, novamente Davi vai perguntar ao Senhor. Aí talvez nós vamos questionar: mas eu já estou orando há muito tempo, até agora Deus não falou nada. Continua orando, louvado seja, continue perguntando, glória a Deus, continue intercedendo. Parou por quê? Quer parar por conta de quê? Ainda que Ele responda hoje ou responda amanhã ou depois de amanhã, o nosso dever como servos e mulheres e homens de Deus é em constante oração. Para quem estava no culto de domingo, foi a igreja orava e Deus dava livramento para Pedro que estava na prisão. Meu irmão, se você ora hoje, não ora amanhã, está presa fácil para o filisteu. Se tu busca hoje, não busca amanhã, está presa fácil para o filisteu. Se tu clama hoje, não clama amanhã, você é presa fácil para o filisteu. Mas Davi não. Ele ora primeiro, Deus responde. Tem medo dos homens, ele ora de novo. E o mesmo Deus que falou no versículo 3, se apresenta no 4. Davi, dispõe-te e desce. Vai lá, porque eu te dou os filisteus nas tuas mãos. Só tem resposta aquele que ora. Só tem resposta aquele que busca. Só tem livramento aquele que está guardado, protegido pelas mãos fortes do Senhor. Mas há algo aqui que nós precisamos guardar. Não existe possibilidade de nós recebermos algumas respostas no momento em que nós queremos. Você precisa sustentar o que você tem vivenciado e entender que se você não tiver uma busca de orientação do céu, não há possibilidade de você vencer as suas guerras. Então hoje, e se até o dia que se chama hoje, você tem entrado em determinadas situações sem perguntar a Deus o que você precisa fazer, há tempo de você mudar essa rota. Há tempo de você mudar esse pensamento e entender que Deus pode me responder hoje, pode me responder amanhã, mas mesmo que Ele não fale nada, fique em silêncio, Ele está trabalhando a meu favor. E isso não ausenta o poder que Ele tem de trabalhar sobre a minha vida, mas Ele também não vai responder na hora que eu quero e nem na hora que você quer. Aí entra a vontade humana, aquela que grita: vai para o culto para quê? Você já orou ontem? Vai para o culto para quê? Você já intercedeu anteontem? Vai para a semana de domingo de adoração porque você já adorou semana passada? Aí você barganha. Entra aquela famosa luta, carne
e espírito. Carne e espírito. Oro ou não oro. Busco ou não busco. Penso ou não penso. Aí Deus está querendo te dar livramento no meio da peleja e você está cochichando entre dois pensamentos. Eu faço ou não faço, desço ou não desço, busco ou não busco, clamo ou não clamo, entro ou não entro, saio ou não saio. Aí Deus está, glória Davi, clama Davi, pede Davi que tem livramento para você, mas a decisão, a limitação entre a carne e o espírito não nos deixa viver o real propósito que Deus tem para a nossa vida. Aí o Senhor afirma de novo, Davi, eu já falei com você, dispõe-te e desce, porque os filisteus vão ser entregues nas suas mãos. Mas os homens têm medo, não importa, Davi. O importante é que você me consultou. E na consulta que você me perguntou, eu já te dei a direção, eu já te dei a resposta que tu precisa. Tu não precisa ouvir soldados, você precisa ouvir a minha direção e a minha voz. E há um alerta de Deus aqui para a nossa vida. Cuidado com as vozes que você tem ouvido no meio do caminho. Existem vozes que vão te aproximar do propósito, mas tem vozes que vão te distanciar do propósito que Ele tem para a tua vida. Talvez a vitória já está bem próximo de ser estabelecida, mas sempre há um homem ou uma mulher ou um adolescente ou um jovem, independente do que seja, que diz: eu tenho medo, eu já tentei, eu já olhei para mim, não tenho nada certo, será que vai dar certo para você? Eu já busquei, eu já fui no culto, mas na minha vida está tudo dando errado. Quando você toda quarta-feira recebe uma palavra de vitória, em que Deus está dizendo que você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas nós no momento da peleja preferimos ouvir as vozes dos homens lá de fora do que receber a orientação divina que desce do céu. E se algo aqui que Deus está falando contigo quebre um laço de aliança com pessoas que estão distanciando você do propósito. E meu irmão, em nome de Jesus, faça isso hoje, faça isso agora. Pensa para Deus: Senhor, amigo da escola, separa de mim. Senhor, no trabalho, separa de mim. Senhor, dentro da igreja, separa de mim, porque nem todo mundo que está em Israel é israelita. Então entenda nessa noite, a visão do nosso plano de nós será ampliada, mas o propósito para a tua casa não perder a guerra para os filisteus vai ser concedida hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Mas pare de andar com muita gente. Muita gente atrapalha propósito. Pare de pensar como todo mundo. Você não é como todo mundo. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. O preço já foi pago pela tua vida e pela minha vida. O problema é que no meio das pelejas, Satanás, o inimigo espiritual, eu não estou apontando aqui, é um exemplo, sempre usa alguém. Sempre levanta alguém. Como é que foi o seu dia hoje? Você teve um dia de paz? Você teve um dia de guerra? Foi tranquilo para você a sua vida até o tempo? Se eu perguntar para algumas pessoas aqui, só Deus sabe como estão nesse culto. Só Deus sabe como chegaram, mas veio. Não perdeu o propósito. Não perderam a direção. Aí agora o Espírito Santo te colocou sentado na cadeira a esta hora, para que tu entenda que nem todo mundo pode compartilhar ou saber do propósito que Deus está preparando para a tua vida. Tem filisteu que precisa ser jogado por terra, mas essa decisão depende muito mais de você, porque o nosso Deus já está operando para nos dar livramento nessa noite, desde o momento em que nós nos determinamos e propusemos a estar nesta reunião espiritual. E a pergunta em que Deus está fazendo conosco para nossas vidas é: está disposto a descer e a pelejar, ou vai ser paralisado pela multidão de pessoas que não querem que o teu propósito seja concretizado no Senhor? Já passou do momento em que eu e você oramos a Deus, Ele nos responde e nós não se posicionamos naquilo que Ele tem nos chamado para que seja feito. Olhe para Davi, ele recebe a ordenança: prepara os seus homens, vai para a peleja, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Talvez muitas pessoas hoje receberam um convite,
E o convite era para se levantarem, estarem no culto, porque hoje, como foi dito no iniciar desta abertura, deste culto de libertação, é uma quarta-feira de livramento da parte do Senhor para a nossa vida. E talvez muitos receberam o convite, mas não vieram. Quem perde são eles. O Senhor trouxe eu e você aqui para que pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, haja livramento da parte dele sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre toda a história que você tem vivenciado nessa noite. E se você por alguns minutos, dentro dessa palavra que está sendo ministrada, entender que o teu adversário tem um nome, como foi dito aqui, você vai colocar nas mãos do Senhor o teu filisteu, aquele que tem guerreado contra a tua casa, aquele que tem levantado-se contra você no teu trabalho, aquele vizinho, aquele parente, eu não sei qual é a área, porque se você começar a orar, assim como foi ministrado aqui em Atos, para que Pedro fosse livre da prisão, o Espírito Santo de Deus vai pairar dentro deste lugar, e aonde estiver alguém que ora, o Senhor vai começar a conceder livramento. Eu gostaria que você nessa noite, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, falasse para o Senhor qual é o nome do teu filisteu. O teu filisteu é na saúde, então vai ter livramento do Senhor. O teu filisteu é no trabalho, vai ter livramento da parte do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para nos conceder vitória em meio à guerra. Então você começa nessa hora a abrir a tua boca e a declarar o nome do teu filisteu ao teu Senhor, e creia que Deus vai salvar, que Deus vai arrancar o roubo, vai arrancar o saqueamento, o que é teu vai para a tua mão. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Satanás não toca na família, Satanás não toca na tua casa, Satanás não vai tocar no teu trabalho, Satanás não vai tocar na vida do teu filho, do teu marido, na vida sentimental, financeira, porque maior é aquele que está conosco. Enquanto você pedir direção a Deus, Ele será capaz de conduzir a sua casa e a sua família para um caminho de livramento, e os filisteus não vão resistir o seu poder. Mas se você orar, se você clamar incessantemente de todo o seu coração, ainda que os homens que estavam com Davi tivessem medo, Davi estava baseado dentro de uma palavra que vinha do próprio Senhor, que o garantia a vitória. O versículo 5 diz no seu final que Davi salvou todos, salvou os moradores de Keila. Davi salvou. É ter a certeza ao lermos que o Senhor nos concede vitória. Mas eu e você precisamos nos levantar, porque Davi precisou reunir os homens, precisou pegar a espada e falar: ó, o Senhor falou, o meu coração testificou, vamos sair a peleja. Aleluia. O problema é que tem quem lute e quem não lute, tem quem guerreie e quem não guerreie. Culto de libertação não pode ser um culto normal, que nós entramos aqui, sentamos na cadeira, estamos contando os minutos para acabar o culto. Não. Culto de libertação, tu entra aqui, tem alguém de joelho orando 45 minutos, 40, 50, não sei. Mas você, quando dobra o teu joelho aí, você já tem que começar a guerrear por aquilo que você veio receber. Aleluia. Culto de libertação é para a cadeia ser quebrada. Na minha vida, na vida da minha esposa, do filho, do marido, seja qual é for. Porque o Deus que trabalha aqui, trabalha lá. Se você entrar no culto de libertação com motivação e pensamento errado, dá tempo de mudar nessa noite. Não é a hora, não são os minutos, mas é a disponibilidade de você, soldado de Deus, servo do Deus Altíssimo, de entrar na guerra. Então nessa noite, o convite do Senhor é para que você comece a pelejar, para que o filisteu caia da sua vida. Aleluia. Mas se você esperar o final do culto para pedir o pastor para orar, infelizmente você vai ser um soldado de Davi, que no momento da guerra vai se mostrar com medo. Quando Deus trouxe você ao culto, está te dando a espada da oração, ore, interceda, clame, e tu está de boca calada, como se nada você estivesse entendendo. Eu posso falar talvez milhões de coisas, a pastora pode falar milhões de coisas,
Mas se você entender pelo menos uma, mas eu vim aqui para pelejar, você vai sair daqui com vitória. O que não podemos, irmão, é perder tempo aqui, sabendo que existe uma peleja, uma guerra, um vento que sopra e não fazermos nada. Quando o próprio Senhor já disse: Davi, desce porque eu vou conceder vitória e livramento. Aí é Deus dizendo para você: homem, eu vou conceder livramento e vitória na tua vida. Mulher, eu vou conceder livramento e vitória sobre a tua vida. Mas não ora, irmão. Não clama. Como diz a pastora aqui, o negócio está meio parado, não tem movimento. Mas eu não estou falando movimento de pular, falar em língua, sapatear. É fechar o olho por alguns momentos e falar: Senhor, tu sabe o vento que está soprando lá na minha casa. Tu sabe o vento que está soprando lá no meu trabalho. Tu sabe o que atormenta o meu filho, o meu marido. Essa situação aqui, entra lá. É reagir para que Deus desça e conceda a vitória. Aleluia. Mas se ficarmos esperando a hora, se tornamos como um dos homens que estavam com Davi, vamos sair daqui para ir lá dos filisteus. Que palavra de oferta é essa, irmão? Pastora louca. Podia trazer uma palavra mais branda e suave. O negócio poderia ser em Salmo 23. Tu escolhe o salmo aí sentado. Eu escolho o salmo sentado. E está o Senhor querendo conceder para você vitória em meio às guerras que você tem enfrentado. Aleluia. Está o Senhor querendo movimentar essa área que parece que o filisteu está tomando espaço, irmãos. Uma certa semana eu conversei com uma determinada pessoa e falei para ela: se você deixar, se tu parar, quando tu vai ver, o filisteu está na porta da tua casa. Daqui a pouco vem outro e entra para o quarto, se espalha na sala, entra no banheiro, sobe no terraço, no primeiro, no segundo, no terceiro, não sei qual é o diâmetro da sua casa. Quando tu acorda e desperta, a tua casa está cheia de filisteus, Fogo neles. armados com espadas, só esperando você despertar. Aí quando eu olho para essa palavra, eu lembro de Jesus com os Getsêmanos, Jesus e os discípulos lá no Getsêmanos. Fique aqui, que eu vou ali, mas vigiai. Quando Jesus volta, os discípulos estão tudo dormindo. Jesus já está aproximadamente alguns minutos e horas de ser sacrificado na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Mas quando nós despertamos do sono, os filisteus já chegaram. Os soldados já estão pegando Jesus, prendendo, levando aquela ruaça. Aí Pedro pega a espada, quer cortar a orelha, quer fazer tudo. Mas quando Deus disse: eu já respondi a tua oração há muito tempo, mas você não tomou o posicionamento dentro do culto que eu te convidei, para que o filisteu na tua vida perdesse as forças. Aí tu está com a espada na mão, está todo equipado, mas não luta. Meu Deus. É aquele que recebe as armas certas, mas fica esperando a hora de lutar. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é agora? Será que a palavra de oferta é para mim? Será que Deus está mandando eu ir? Deus já falou com você desde a abertura do culto. E tu está perguntando para Deus o que fazer, como orar, como ir, como isso, como aquilo. Daqui a pouco o culto acaba. Meu Deus. Aí o pastor vai dar a bênção apostólica. Aí tu vai para casa. Aí amanhã, quem bate na sua porta? O filisteu. De manhã cedo. Tem outros que ele não espera nem acordar. O telefone tocou, ele já está vindo através de uma mensagem. Olha aí a senha. Já está vindo através de uma ligação. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Alguém morreu, alguém foi atropelado em alguém. Aí olha a consulta. Desliga o seu. Vai, mas não vai. O telefone toca, desligou de tudo. Entra, Deus não é, Senhor, não vou hoje não. Aí quando tu acorda, o filisteu está próximozinho de você. Chegou no trabalho, é um caos, tem um filisteu sentado te esperando. Meu Senhor. E assim sucessivamente, irmãos. É só para nós entendermos que se nós não pegarmos a espada e lutar com hoje, amanhã são 2. Lutou com hoje, quinta-feira, você derruba 2, na sexta tem outro, tu mata mais o terceiro. Mas o problema é que nós acumulamos, não matamos da quarta, não matamos da quinta, não matamos da sexta, não mato no sábado, chega no domingo são 5. 5 filisteus para você lutar, quando hoje Deus já poderia começar a conceder vitória na semana inteira. É Deus nos despertando a se posicionarmos dentro daquilo que Ele tem nos convidado.
E nos levar a entender que para algumas situações mudarem é o meu posicionamento e é o seu. Aleluia. Davi se posiciona, homens, Deus falou, está falado, e vamos embora porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém. Ele desce aquele, quando desce, ele vai preparado, fortalecido e convicto da palavra que foi liberada. E diz a Bíblia que Davi salvou, não houve morte. Dos filisteus houve, mas o seu exército voltou com vida e o nome do Senhor sendo glorificado. Então nesta noite, que Deus possa te conceder vitória em meio a todos os levantes que você tem passado ou enfrentado na face dessa terra. Mas entenda, é você que precisa se levantar, se posicionar, fazer, pegar as armas e ir avante do que Deus tem convidado, para que haja livramento sobre a tua casa, sobre a tua família, no teu ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Davi pelejou e venceu, conforme o Senhor tinha o ordenado. O bom é que Davi, além de orar, ele é um servo obediente. No primeiro momento, ele obedece, orando ao Senhor, e Deus concede livramento. Mas chega um momento em que as situações vão apertar um pouquinho mais, porque o mesmo Deus que desce com Davi para dar livramento aos moradores de Keila é o mesmo Deus que vai trazer algumas notícias para que haja um despertamento à vida de Davi. O mesmo Deus que fala e que dá livramento é o mesmo Deus que acende aquele farol vermelho bem alto. Não atravessa, não vai por aí, porque tem uma arapuca de Satanás preparada para você. Chegou aos ouvidos de Saul, se você fizer a leitura do versículo 1 ao versículo 18, que Davi vai saber que Davi está lá junto com os moradores de Keila. E é claro que toda notícia daquilo que Deus faz por intermédio de alguém vai se espalhar na face da terra. E mesmo sabendo que Deus era com ele, mas Saul maquinava o mal, Davi vai fazer mais uma coisa que parece ser repetitivo, mas é uma realidade. Está lá no versículo 10 e versículo 11, versículo 12, 13 e 14. Sabendo que Saul estava descendo para ir até ele, Davi orou ao Senhor. Aleluia. Davi orou ao Senhor, sabendo que Saul maquinava o mal, dentro das vitórias e do livramento que Deus concedeu aos moradores de Keila, diz o Senhor, Davi orou ao Senhor. O mesmo Deus que concede livramento na primeira, na segunda, se tu orar, tem livramento na terceira. Aleluia. E é para entender que Satanás cai por terra hoje, o filisteu cai hoje, mas amanhã ele volta com mais força e intensidade, maquinando mal, preparando uma cilada, trazendo esfriamento espiritual, fazendo você sair do propósito que Deus te colocou. Tudo isso para que tu entenda que se você orar, Deus continua te concedendo livramento. Davi ora, e a única pergunta que ele faz ao Senhor é: Senhor, eu livrei, te obedeci, em outras palavras, fiz tudo o que o Senhor disse, mas será que os moradores de Keila, depois de tudo isso, vão me entregar nas mãos de Saul? O Senhor, ele vai descer, eles vão entregar. Ou em outras palavras, Davi, o que tu fez está feito, prepara o teu acampamento e mete um pé. E isso é uma das maiores dificuldades que nós temos. Aleluia. Entender que o mesmo lugar que Deus livra, Ele vai olhar para você e vai falar: Pastor Marcelo, você veio, mas agora chegou a hora de você sair. Sair de um lugar confortável é. Sair de um lugar que aos olhos naturais está bom é. Desceu teu livramento, desceu teve vitória, desceu venceu a guerra, desceu o vento cessou, mas chegou a hora, Davi, de você sair. E o bom de Davi, que o ouvido dele estava bem sensível. E se dispôs Davi com os seus 600 homens e se foram de Keila. O problema que nós vivenciamos hoje é que tem muita gente recebendo vitória da parte do Senhor. É verdade. Mas quando Deus manda sair é uma guerra travada. Quando Deus manda abrir mão, é algo que prende. Quando Deus manda tirar os pés estão muito dentro e não querem sair do lugar que estão. Mas o mesmo Deus que nos traz esse despertamento, eu quero que você entenda que Davi não está sozinho.
tem Davi e tem mais 600 homens. Uma atitude que eu tomo hoje derruba a mim, a minha esposa, a minha casa, o meu ministério e tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Nós aprendemos dentro deste lugar, pelo pastor e pela pastora. Ou você se levanta para lutar pela tua casa, ou se você recuar, a tua casa toda para. E o que nós vemos hoje é pessoas que já estão com o pé na vitória, vencendo peleja. Mas quando Deus fala, não é por aí, não quer, fica, resiste. Aí Saul, maquinando o mal, chega próximo de Keila. Aqui tem gente que já está tão cego que nem consegue mais enxergar nem para se aproximar. A cegueira de algumas pessoas em Keila, ainda que tenham vitória, traz uma cegueira espiritual que as pessoas não conseguem mais ver e chegar. Aí quando chega, a arapuca está desse tamanho, o que ele maquinou está desse tamanho, ele cerca a cidade inteira de Keila, e infelizmente quem fica lá dentro não tem livramento da parte do Senhor. Mas para quem sai e entende a voz daquele que falou, consegue entender que toda a ordenança divina não tem como ser negociada. Ou eu obedeço o que Deus fala, ou eu vou continuar perdendo muitas guerras, muitas pelejas, muitas afrontas, muitos ventos que sopram. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus nos colocou aqui para que nós entendamos que é noite de livramento, sim. Mas quando chegar a hora do Senhor falar, meu filho, abre mão disso aqui que não é mais para você, abra mão. Não negocie. Não barganhe. Porque por muito pouco Satanás tem acabado com muitas famílias. Por muito pouco Satanás tem destruído ministérios. Por muito posicionamento de pessoas que não ouvem a voz do Senhor. Tem trilhares de famílias que não conseguem mais ter um alicerce na luz do Evangelho. Por falta de posicionamento e entender que o nosso inimigo espiritual não para nós termos perdido pelejas que já era para nós termos vivenciado e vencido elas há muito tempo. Então não leve essa palavra para o seu pessoal achando que eu vim aqui para massacrar, para exortar. Não é isto. É o Espírito Santo falando com você, mas comigo também, que se eu não ouvir a voz, vai ter uma macilada em Keila. Satanás vai maquinar contra mim, e quando eu tentar sair eu não vou conseguir. Mas a ordem do céu é: Deus vai arrancar você, a tua casa, o teu filho, e ninguém entre nós morrerá em Keila, porque o mesmo Deus que dá livramento é o mesmo Deus que nos arranca do lugar que tem morte preparada para cada um de nós. Você não vai morrer agora, você não vai parar agora, mas isso depende muito mais de você, do que você vai sair daqui hoje, determinado pelo Espírito Santo de Deus a fazer sobre a sua vida. Tu pode sair daqui e não levar nada que Deus falou, mas se você pelo menos pegar essa parte, eu preciso sair daqui e vir para cá, já valeu a pena a sua vida neste culto. Mas isso, Davi, depende de você, porque o responsável pelos homens, aquele que estava junto com os homens, era ele. O problema não é ouvir, o problema, como eu disse aqui, é executar a ordem em que o Espírito Santo de Deus determina para que cada um de nós venhamos fazer. Entenda que quando você avança, a tua casa avança. Aleluia! Entenda que quando você cresce, a tua casa cresce. Entenda que quando você cumpre propósito, a tua casa cumpre propósito. Aí você vai me perguntar, mas tu não sabe nem o que tu está falando, porque só Deus sabe como está meu marido, meu filho, meu trabalho, a vida sentimental. Mas dá para nascer alguém que mude o que está escrito na palavra, porque diz que quando Davi saiu, os homens saíram, teve livramento, e não houve ninguém que impedisse do livramento acontecer dentro da sua família e da sua casa. Então, em nome de Jesus, se levante nessa noite, mas com um posicionamento diferente, falando para Deus: hoje eu me levanto pela minha família, hoje eu olho pelo marido, pelo filho, pela casa, pelo trabalho. Eu não sei a área, mas é necessário levantar acampamento do lugar que tem morte preparada para você. Se ficar lá é morte, se ficar lá tu para, se ficar lá não persegue. Então esta noite a pergunta é: vai
ficar em Keila ou vai sair para contemplar o livramento que Deus tem preparado para a sua vida? Keila já foi, já era, já passou, é o passado. Eis que tudo se fez novo. Ele tem um novo caminho preparado para você. A jornada não vai parar agora. Para quem determina, vou sair de Keila hoje. Eu vou quebrar essa paralisia hoje. Eu vou quebrar essa resistência hoje. Esse grilhão vai desamarrar do meu pé hoje. Satanás vai perder a força hoje. Eu vou chegar em casa, vou botar a mão na cabeça do filho, do marido, da tia, da avó, e vou determinar: filisteu, sai da minha casa, sai da minha vida, sai do meu ministério. Meu irmão, é tudo de guerra e você precisa guerrear. Se você ficar aí, irmão, com a tua guarda baixada, esperando, eis a resposta que você precisava. Levanta acampamento, sai de Keila, porque Deus não tem preparado esse caminho para você. Aleluia! Levanta acampamento, sai de Keila, posiciona, porque Deus tem mais vitória da parte dele para a tua vida, mas depende de você. Se tu ficar lamentando, os 600 vão te atrapalhar. Se tu ficar negociando, os 600 vão te embaraçar. Se você ficar negociando, Saul está vindo aí, maquinando mal, criando arapuca, vai bater na porta, vai chegar no trabalho, vai chegar no colégio, vai entrar na faculdade, e aí depende de você, meu irmão. E aí é com você. Diz a pastora: ou tu entende ou tu não entende. Se não entende, dobra o joelho e ora, porque Deus vai te revelar. O que não pode é ficar perdido, irmão. Porque o nosso inimigo confunde. Do lado de cá usa 600, do lado de cá tem Saúl, tu está no meio. Em Keila, parado. É dois confrontos e você não vai conseguir entender se é Deus que fala, se é o homem que fala, se é os 600 que te orientam, se a opinião é de Saúl, se a opinião é daqui, se a opinião é de lá, depende de você. Consultou o Senhor, Davi ao Senhor. E o Senhor disse: desce, ferirás, tem livramento, vou salvar. Desceu e foi, teve vitória, e orou novamente Davi ao Senhor: Senhor, o que faço? Vou te entregar, hein? Tua cabeça está na bandeja, mete o pé. Davi foi, levantou o acampamento, saiu. Teve mais um livramento da parte do Senhor. E se você ler a história, Davi não vai para o palácio, Davi não vai pegar um Corolla do ano, Davi não vai para Copacabana, Davi não vai para Ipanema, Davi vai para o deserto. Não se espante se depois de uma peleja o Senhor te conduzir a um deserto. Não fique atemorizado, porque o mesmo Deus que dá livramento em Keila vai entrar contigo no deserto para te conceder vitória. A palavra que Deus está dizendo é: eu tenho livramento preparado para a tua vida, e o mesmo Deus que dá livramento em Keila vai pegar na tua mão, vai caminhar contigo no deserto, porque tem livramento em Keila, mas tem maná no deserto, tem providência no deserto, tem Deus se apresentando no deserto. Não fique com medo de tomar decisão e encontrar um deserto na tua frente, maior que te sustenta, maior que te fortalece, maior que te orienta, o que está contigo, e operando o Senhor, ninguém impedirá que Deus faça essa oração. Fique com essa palavra sobre a tua vida.